Os irmãos, quero convidá-los a abrir a palavra de Deus na carta, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, dos versículos 17 para frente, por favor. Evangelho de Mateus. As crianças podem sair de 5 a 10, né? Já saíram, a maioria já estão, mas talvez tenhamos visitantes que as crianças gostariam de estudar a palavra de Deus. Faz parte do culto, é culto, mas elas ouvirão a mensagem numa linguagem apropriada à idade delas agora. Mateus capítulo 26, os versículos 17 em diante. Eu vou falar nessa noite, meus irmãos, sobre comunhão, mas não só comunhão. Vou falar nessa noite sobre a comunhão em torno de uma mesa, mas não é um almoço ou uma janta. Eu vou falar nessa noite sobre a mesa da comunhão, que é posta constantemente para aqueles que já são professos, aqueles que já publicamente disseram que creem, que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e então vivem hoje alimentados pelo que está em cima dessa mesa. E também para aqueles que nunca fizeram uma profissão pública de fé e talvez até se perguntem: o que é isso que o pastor está falando? O que é profissão pública de fé? Ou para aqueles que estão dando os primeiros passos em uma igreja cristã, uma igreja evangélica, no sentido de evangelho, comprometida com a verdade sagrada, para aqueles que talvez nos veem como igreja 2 vezes por mês pelo menos, tomando a ceia do Senhor e talvez se perguntem: por que é que essa igreja toma a ceia? E por que é dessa maneira? Porque nós tomamos nessa igreja a ceia do Senhor com um pedaço de pão mesmo e com um pequeno cálice de suco de uva. E é diferente, claro, da prática da igreja da igreja católica apostólica romana, que usa a hóstia, e muitos se chegam às nossas igrejas e se perguntam por que a ceia, também chamada de Eucaristia, é dessa forma nessa igreja. E quero falar àqueles que, ao adentrarem a uma igreja como a nossa, sentem ou gostariam de participar de uma igreja como esta, por exemplo, ou de outra igreja reformada. Eu vou falar sobre a mesa da comunhão, realmente como um meio de graça, um memorial deixado para que pessoas vivenciem, não como um rito, mas vivenciem como uma prática da sua espiritualidade. Então, aqueles que participam da mesa da comunhão há anos, eu quero trazer a partir destes versículos, algumas noções. Como foi a sua preparação através de Jesus? Como Jesus preparou este momento? Porque tinha um traidor no meio da ceia, ou pelo menos ele estava lá e ele é indicado. E por fim, o exercício deste meio de graça, para que não participemos da ceia do Senhor assim, de maneira despreparada, e para aqueles que estão nos conhecendo mais, para que eles possam compreender a sublimidade deste ato e o que ele representa para a igreja. Será que, se de um momento para o outro parasse de existir a ceia do Senhor, será que alguns sentiriam falta dela? Bom, se eles sentirem falta da ceia do Senhor, do que estão sentindo falta? Afinal de contas, por que tem ceia do Senhor em um culto? É necessário mesmo? Porque há 2000 anos a ceia do Senhor está sempre ali, nessa mesa, que está escrito em memória de mim,
todos os meses, 2 vezes por mês. Uma vez de manhã no mês, a outra vez à noite no mês, nós tomamos a ceia do Senhor. Hoje pela manhã, nossa igreja estava completamente cheia e nós tomamos a ceia do Senhor. Qual o significado disso? Qual a importância disso? Gostaria de lhes trazer nessa noite a partir destes textos. Eu vou falar nessa noite sobre a mesa da comunhão, a sua preparação, a indicação do traidor e o exercício deste meio de graça, que consiste de uma ordem, de um significado e de um propósito. Qual seria a ordem, o significado e o propósito da ceia que Jesus estabeleceu um pouquinho antes de ser entregue para ser crucificado? O que poderemos compreender acerca da ceia do Senhor a fim de participarmos dela? Aqueles que já participam e aqueles que ainda vierem a participar, conforme disse Calvino, com santa devoção e consciência. Vamos ler a palavra? Veja, no capítulo 26, dos versículos 17 para frente, está escrito: No primeiro dia dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: Ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele, por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: Acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Meus irmãos, a ceia do Senhor é um dos temas mais debatidos no cristianismo. Neste momento, eu não vou abordar teologicamente todos os aspectos dessa instituição. Dentro de uma perspectiva mais histórica, quero lhes falar como esteve a ceia, como ela foi instituída no percurso da vida de Jesus, porque eu estou dentro da série A Vida de Jesus. Enfatizamos aspectos como memorial e meio de graça. Há muitos livros reformados sobre o tema, instruindo, esclarecendo expressões como, por exemplo, transubstanciação, que é usada pelo catolicismo, onde defende-se que o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue. Ou tema como, uma outra palavra, como consubstanciação, que tem a ver com substância, mas não transformada, e sim acrescida, usada pelo luteranismo, por exemplo, que quer dizer, ou pelo menos defendida pelo luteranismo, como a presença física do Senhor no pão e no vinho. Mas esse não é o objetivo, discutir esses aspectos. Nós queremos abordar a ceia do Senhor sob a ótica do memorial que ela foi, da morte de Cristo. Ou seja, o fato de que a ceia do Senhor aponta para a obra de Jesus, bem como a volta dele nos dias que nós ainda não conhecemos, e o aspecto que significa meio de graça,
que não é apenas um memorial, mas uma ocasião onde somos realmente abençoados pela presença de Jesus. Ainda que o pão continue sendo pão e o vinho continue sendo vinho. O contexto nos assegura, aqui nessa passagem, que após os sacerdotes se reunirem para planejar a morte de Jesus e Judas entrar em acordo para entregar Jesus, o Senhor resolve realizar a última ceia com seus discípulos. Neste momento, eles estão comemorando a Páscoa. E a Páscoa, a comemoração da Páscoa é justamente a comemoração, o símbolo da saída do povo do Egito. Por isso eles estavam celebrando. E Jesus, conforme diz o texto, desejava muito ter um momento em particular com os seus discípulos. Lhes daria um cerimonial através do qual aqueles discípulos sempre se lembrariam dele, bem como todos os futuros discípulos do Senhor seriam abençoados naquela participação. Poucos instantes antes de ser entregue por Judas, quando se olharmos ao texto, nós vemos isso, levado até os líderes do povo para ser condenado, crucificado. Em particular, Jesus se reúne com seus discípulos e institui este memorial. Memorial de obra, meio de graça para um povo. Quando a ceia do Senhor foi estabelecida, ela tinha em si uma ordem, um significado e um propósito, que não podem ser perdidos, porque quando tomamos a ceia do Senhor, nos reportamos a este momento, 2000 anos atrás. E ao mesmo tempo, nossa mente volta ao presente momento em que nós estamos vivendo, porque a ceia do Senhor não é uma comemoração do que aconteceu há 2000 anos atrás. É o que eu estou vivendo agora, é do que eu estou me alimentando agora. E logo a seguir a nossa mente viaja para o futuro. Porque ele disse, um dia não será como foi há 2000 anos atrás, não será como está sendo agora. Um dia será tudo novo na casa do meu Pai, de uma maneira que nós ainda não sabemos. A ceia do Senhor, para você que está nos conhecendo, que ainda não participa da mesa da comunhão, para você que ainda não expressou publicamente a sua confiança no Senhor Jesus Cristo, que não passou ainda pelo batismo, pela profissão de fé, a ceia do Senhor é a mesa posta. Sabe, são as delícias do Senhor. A mesa da comunhão é o chamado do Pai aos seus filhos, alimentem-se. Fiquem aqui. Aqui é o lugar para a gente ficar. Então, a mesa da comunhão tem muito significado para nós. A mesa da comunhão orienta a igreja cristã, a reformada, comprometida com as Escrituras. A ceia do Senhor é um memorial e um meio de graça. Por isso a importância de compreender o que ela significa para participarmos dela cada vez mais. Não como algo normal e natural, como apenas mais um aspecto litúrgico do culto, mas não, eu participando da mesa da comunhão, no meu banco, com o pão e com o cálice. Vamos ver como foi essa preparação? Em todos os sentidos, a vida de Jesus foi dirigida pela providência de Deus. Deus planejou todos os detalhes da vida de Cristo. Tudo foi cumprido na íntegra. Para entendermos esse sentido da providência, basta analisarmos um evento da vida de Jesus, o seu nascimento em Belém. A profecia dizia que Jesus nasceria em Belém. Miqueias disse isso, centenas de anos atrás. Disse que ele nasceria em Belém. Veio a nascer em Belém. Mas quando Jesus estava para nascer, José e Maria não estavam em Belém. Moravam na Galileia. E agora? Então Deus movimenta o Império Romano, movimenta o Império Romano. Não está movimentando a igreja, está movimentando a história, para que exigisse que fosse feito um recenseamento no Império. Fazer um recenseamento, ver quantos são, quantos homens têm, quantas mulheres têm, quantas crianças, avaliar o potencial do império, era um trabalho muito árduo, uma tarefa gigantesca para os homens. Pois acredite, foi o meio que Deus usou
para que Maria e José se dirigissem a Belém. Quando eles estão em Belém, nasce Jesus, no lugar designado por Miqueias. Tendo isso em mente, não fica tão difícil entender o que Jesus estava fazendo quando ele prepara a Páscoa, quando ele fala aos seus discípulos, como está escrito aqui no texto e também no Evangelho de Marcos. Jesus mandou os discípulos irem à cidade, falar com um homem e dizer para ele onde seria a Páscoa que ele queria preparar. Marcos e Lucas dizem que este homem carregava um cântaro de água. Obviamente, o objetivo desse suspense quanto ao local era por questão de segurança. Lucas, inclusive, relata que Jesus disse, quando se pôs à mesa, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Eram momentos tensos e momentos de grande preocupação. Jesus tinha muitos ensinamentos para passar aos discípulos antes da sua morte. E o memorial que ele estabeleceria nesta última ceia seria uma das coisas mais importantes de todo o cristianismo. Meu irmão, você que frequenta uma igreja e serve ao Senhor nessa igreja, tenha isso em mente, em nome de Cristo. A ceia do Senhor é um meio de graça para a sua vida. Quando você não liga para a ceia do Senhor, quando você não se importa em participar ou não da ceia do Senhor, de uma maneira impensada, é como se um meio de graça, uma torneira de graça, de alguma forma, se obstruísse. E ninguém de nós quer viver sem isso, porque a cada ceia do Senhor, a cada ação do Espírito Santo iluminando-nos, que nós estamos ali participando de algo que foi instituído há 2000 anos para nosso benefício. Cada vez que ficamos de fora, desprezamos o benefício, aquilo que o próprio Cristo disse, eis-me aqui. Assim como Isaías, em determinado momento, como lemos na liturgia, disse, quando veio a voz do Senhor, a quem enviarei? Ele disse, a mim? Envia-me a mim? Eu estou aqui. Assim é a maneira que o Senhor Jesus Cristo disse, o Pai me enviou. E quando o Pai o enviou, ele veio na plenitude dos tempos e se entregou. E a sua entrega, após o seu acesso, a volta aos céus, uma das formas de compreendermos essa entrega é através da ceia do Senhor, que é quando essa entrega espiritualmente se torna algo físico diante de nós. Porque ele disse isso, nós vamos ver no texto, ele disse isso, é o meu corpo, é o meu sangue. Quando eu, que professo a fé em Cristo, negligencio a ceia do Senhor, é como se eu dissesse, quando ele diz, é o meu corpo, eu digo, não preciso, é o meu sangue, estou com sono. Quando eu chego e participo da ceia do Senhor, assim como, puxa, nem lembrava, hoje é ceia. Ah, tá bom, já que estou aqui vou participar. É como se ele dissesse, eu entreguei a minha vida por você. Eu sou o que você tem de significado real. Eu te dou significado de existência. Eu te faço não um ser criado apenas, mas eu te faço um filho. Eu te chamo à mesa da comunhão. Eu te chamo à mesa onde o pão se quebrou e o sangue se derramou. E você se achega a mim como se isso não fosse nada. Lembre-se do que Deus disse a Moisés, tira a sandália dos teus pés. Tira a sandália dos teus pés. Lá naquele monte, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está é santo, viu? Então, uma das ideias que envolve a ceia do Senhor, muito trabalhado pelo maior reformador que nós temos, João Calvino, é que ela envolve um aspecto de comprometimento em santidade ao Senhor. Não se toma a ceia do Senhor como se levanta, sai, se caminha, se faz um lanche. Mas tem um aspecto um pouco estranho aqui. Tem um traidor nessa história.
Um homem havia deixado tudo para seguir Jesus, menos a cobiça. Veja o peso da expressão de Paulo: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, que Paulo escreve quando fala a Timóteo. Veja os fatos na história. Por dinheiro, José foi vendido por seus irmãos. Por dinheiro, Sansão foi traído e entregue aos filisteus. Por dinheiro, Geazi mentiu para Naamã, mentiu para o profeta Eliseu. Por dinheiro, Ananias e Safira quiseram enganar o apóstolo Pedro. E por dinheiro, Jesus foi traído por um dos seus discípulos. O provérbio alemão diz que o dinheiro é como a água do mar. Quanto mais bebemos, com mais sede ficamos. É de se pensar, por que a causa de tantos males é tão amada e procurada pelos homens? Quando se reuniram no local que o Senhor havia escolhido, Mateus diz que ele pôs-se à mesa com os seus 12 discípulos, está escrito no versículo 20. Ali estava o grupo de homens mais privilegiados que esse mundo já viu. Ninguém havia sido, nem jamais foi mais íntimo de Deus através de Jesus do que eles. Andaram com o Senhor da Glória por 3 anos. Ouviram os ensinamentos mais verdadeiros e revolucionários de todos os tempos. Viram os maiores sinais e prodígios já realizados. Alguns deles até mesmo puderam ver um pouco da glória do Filho de Deus. Isso não está aqui no texto, mas está 10 capítulos para trás em Mateus 17, no Monte da Transfiguração. Mas havia uma nota dissonante em meio a toda esta harmonia. É Judas. Como quando Satanás se apresentou perante Deus entre os anjos santos, como está escrito em Jó, capítulo 1, versículo 6, ali havia um traidor entre os fiéis. Ali estava o representante típico daquela parábola que Jesus contou sobre o trigo e o joio. Parece quase impossível pensar que alguém que tem ouvido tantos ensinamentos, visto tantos sinais, ainda não fosse verdadeiramente um convertido, não é? Mas isso nos aponta para o que é a conversão realmente. É uma obra de Deus no coração do homem, que sem essa obra, jamais qualquer homem consegue se converter e ir até Jesus. Por essa razão, Jesus havia dito em outro momento: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou, como eu li em Isaías e como ele agora diz, não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Essa frase tinha tudo a ver com a atitude de Judas. Percebemos isso por causa das palavras de Jesus, que João registra logo para frente. Ele diz: contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Em palavras mais simples, ninguém se converte ao Senhor se o Senhor não o converter antes. Essa é a diferença entre 11 discípulos e Judas. Apesar de ter convivido por quase 3 anos com Jesus, visto tantos milagres, tantos prodígios, Judas não se tornou um cristão, meus irmãos, pois em seu coração nunca foi realizada por Deus a obra da regeneração. Certamente, a palavra mais dura de Jesus é que está no versículo 24. Melhor que nem tivesse nascido. Tente transportar isso para os dias atuais. Tente imaginar um descrente
Tente imaginar um servidor do império das trevas. Tente imaginar alguém que olha para a ceia do Senhor, não se importa com a ceia do Senhor. Tente imaginar a vida de alguém sem a obra da regeneração. Melhor seria nem ter nascido. Palavra dura, pastor. Palavra do versículo 24. Não minhas. Talvez eu nem tivesse coragem para falar isso. É a palavra que diz. Não crente, descrente, acha que pode viver sem isso? Melhor nem ter nascido. A vida só tem significado no novo nascimento. Antes desse nascimento do Espírito de Deus, ainda carece um significado na vida. Que situação terrível, meus irmãos, morrer sem ser convertido. Seria melhor nunca viver do que viver sem fé. Morrer sem a graça de Deus é uma queda sem recuperação, porque ninguém se converte depois de morrer. Não adianta orar, rezar, fazer o que quiser fazer para alguém que já morreu. Ou acontece em vida, ou não acontece nunca. É uma perda sem possibilidade de mudança. É estar no inferno, sem condição alguma de chegar ao céu. É estar do outro lado do abismo. Se a teoria do universalismo estivesse certa, Judas estaria no céu. É estar do outro lado, é estar no inferno. Jesus disse: ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. A salvação universal, que sugere que qualquer pessoa nascida mais cedo ou mais tarde vai para o céu, irmão, irmã, tenha isso em mente, não encontra base nas Escrituras. Jesus disse a Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não entra no reino dos céus. Parece haver uma benevolência mórbida nos dias atuais que imaginam a misericórdia de Deus sem limites e à custa da sua própria justiça, meus irmãos. Parece haver uma ideia de uma amizade, de um aspecto legal, de um aspecto simpático de Deus, que Ele, de tão amoroso que Ele é, salvará todas as pessoas, independente da profissão de fé delas. Eu tenho dito aqui e insisto, ninguém vai receber o céu de presente sem saber antes que está no céu de Deus. Ninguém vai chegar lá no céu e vai pensar: gente, eu não fiz minha profissão de fé, eu não fui um cristão, eu estou no céu. Isso não vai acontecer. À luz das Escrituras, isso não pode acontecer. À luz das Escrituras, o céu é um lugar daqueles que em consciência, neste mundo, entregaram suas vidas para que não perecesse. E essa é a única maneira. Por isso, nós avaliamos a história da ceia do Senhor, entendendo que ela é para os convertidos. E aqueles que já converteram-se ao Senhor, já são do Senhor, mas ainda não fizeram a sua pública profissão de fé, apressem-se, façam logo, participem da ceia do Senhor, usufruam do meio de graça do Senhor. Não negligenciem aquilo que foi dado para ser um meio de graça aos eleitos do Senhor. Quando olhamos para os tempos atuais, parece que todos serão salvos só porque Deus é amor. Nós resistimos a essa heresia, meus irmãos. Nós não nos dobramos a essa heresia que ao final leva a um ceticismo, que parece que iremos ao céu sem fé, sem conversão. Há um Deus eterno, há um novo céu eterno aos que nasceram de novo, é o que Jesus disse a Nicodemos.
Há também um lugar eterno, sim, para os que não nasceram de novo e nunca nascerão de novo. Chama-se inferno. Simples assim. Este inferno está dizendo aos ateus, aos céticos, aos relapsos, aos displicentes, aos idólatras, aos infiéis: bem-vindos. Essa é a voz do inferno. É melhor entender isso, irmãos, entender isso bem. Apesar disso ser um alerta para aqueles que pensam que podem viver uma vida cristã descomprometida, não deve aterrorizar a vida dos verdadeiros crentes em Jesus, que sentem o testemunho interno do Espírito Santo, lhes dizendo: você é meu filho. Você já entendeu isso? Você já ouviu isso de alguma maneira? Seu coração já se acalmou e regozijou na certeza que Deus disse: você é meu filho. Eu enviei o meu filho unigênito para que você também fosse meu filho. Não saia das portas dessa igreja sem essa certeza. A não ser, se você não tem, então não tem como, não há nada que eu possa fazer realmente. Mas se você quer compreender isso, se você quer orar ao Senhor, se você quer buscar essa filiação, se você quer ser um filho de Deus, talvez Deus tenha te trazido a essa igreja nessa noite, para que você tenha entrado aqui como alguém que nem sabia o que era a ceia do Senhor, nem sabe direito o que esse povo está fazendo aqui todas as noites, porque este povo está aqui todas as noites de domingo, todas as manhãs de domingo. Mas talvez você possa sair por uma dessas portas como um filho. Mas a forma, a maneira como Deus faz isso, é Ele no seu coração. Se você, o testemunho, conforme está escrito, conforme um dia Paulo escreveu aos Romanos, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Judas nunca teve isso. Mas eu tive. Meus irmãos que servem há décadas, alguns há muitas décadas ao Senhor, tiveram. Tem. E é o grande desafio para você que está dando os primeiros passos na fé. Talvez você precisaria orar nesse instante. Você não precisa fazer uma postura de oração, você não precisa fechar seus olhos, mas com o teu espírito, talvez você pudesse dizer: Senhor, eu gostaria de ser um filho teu. Como esse pastor está falando, eu gostaria que o teu espírito testificasse no meu coração que eu sou um filho teu. Talvez você não tenha tido isso até então, mas à luz das Escrituras, isso é possível pelo poder do Espírito Santo de Deus. Judas não teve, mas você pode ter. E então vem a ceia em si. Jesus sabia que aquela seria a sua última noite tranquila, em que poderia estar a sós com os seus discípulos. E ele escolheu aquela ocasião para conceder um presente à sua igreja antes de partir. Mas este presente, chamado de mesa de comunhão, mesa da comunhão, ou Eucaristia, contém pelo menos 3 coisas. Uma ordem, um significado e um propósito. E a ordem é simples no primeiro momento, mas vale a pena entender a sua explicação. A ordem é comer e beber. Comer e beber é a ordem. Tomai e comei. Tomai e bebei. E esse é o aspecto que eu ressalto àqueles que são membros da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, especialmente porque nós estamos conversando isso aqui agora, nessa noite de domingo, mas aqueles que são membros de igrejas genuinamente evangélicas espalhadas por este mundo afora, muitos dos quais ouvirão essa exposição nos nossos canais de mídia. Vá para a sua igreja tomar a ceia do Senhor lá. Não pense: eu estou ouvindo a pregação da palavra de Deus aqui pela internet. Eu estou me alimentando da palavra de Deus aqui na internet. Leve em consideração o que o Senhor Jesus Cristo fez pelos seus, se deu por eles. E na ceia do Senhor há um privilégio. A participação é de grande significado para a manutenção da igreja do Senhor. Nós que somos membros dessa igreja, estamos sempre aqui.
Aqueles que vêm esporadicamente, eu quero convidá-los a viverem essa experiência com mais constância, a viverem esse momento da ceia do Senhor como realmente alguém que está usufruindo de um meio de graça, participando de um memorial de verdade. Não negligencie algo que o próprio Jesus fez. Ele estabeleceu. A ordem é comer e beber. Se a ordem é comer e beber, como é que eu, membro de uma igreja, vou viver 1 mês, 2 meses, 3 meses, não sei, 4, 5 meses, sem comer e beber? A primeira coisa que percebemos na maneira como o Senhor dirigiu aquela reunião foi a sua disposição de que todos participassem daquele momento. Ele ordenou que seus discípulos fizessem isso, comessem e bebessem, o que representava o seu corpo e o seu sangue, o pão e o fruto da videira. Em outra ocasião, Jesus já havia declarado isso. Em verdade, vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Olha como isso é forte. Se não se alimentarem de mim, não viverão. Então eu vou dizer uma coisa para você que está em dúvida na sua conversão. Se você é convertido, se você não é convertido, se você está em dúvida acerca de ser ou não convertido, vou dizer para você, é melhor você ser. É melhor que você seja, viu? É melhor que você saia daqui assim, porque a conversão é a promessa da vida para ti. Sem se alimentar do pão, sem se alimentar do cálice, sem se alimentar do corpo, sem se alimentar do sangue, olha o que está escrito na palavra de Deus. Gente, isso é sério demais. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer da minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. E aí a promessa para aquele que come do seu sangue, e come da sua carne e bebe do seu sangue. E você há de entender pela sua inteligência que eu não estou falando de canibalismo. Eu estou falando da ceia do Senhor mesmo. Olha o que diz a palavra do Senhor. E eu o ressuscitarei no último dia. Sabe, se você quer essa ressurreição no último dia, você deveria se apressar a fazer sua profissão de fé pública diante das pessoas, para que você possa ter esse privilégio. Eu não vou lhe obrigar. Se a palavra não lhe convencer, eu retiro todas as letras, as vírgulas, os pontos e passo uma borracha. Se a palavra não falar isso ao seu coração, ninguém falará. Mas é algo que você precisa pensar. Eu olho aqui para a Escritura e vejo que Jesus está falando de um relacionamento com Ele, um relacionamento tão íntimo que só poderia ser possível se participássemos dele, se Ele estivesse dentro de nós. Você quer a ressurreição? É com Cristo dentro de você. Sem isso, já era. Naquela noite, na última ceia, em palavras memoráveis, Ele ordenou que o seu povo participasse da união com Ele. Isso é comunhão, que é a maneira como todas as bênçãos de Deus vêm sobre nós. As bênçãos do Senhor, aos amados Ele dá enquanto dormem, como foi citado aqui na liturgia. Os amados são os que estão em coinonia com Ele, em comunhão com Ele, são os que são dEle, são aqueles que Ele está dentro deles. Esses têm promessa de redenção. Estes têm promessa de redenção, aqueles que Ele está dentro deles. Naquela noite, na última ceia, Ele falou dessa união. Por isso a ceia do Senhor foi um símbolo muito especial para o significado maior. Que todos os filhos de Deus necessitariam de um alimento espiritual. E sabe qual seria esse alimento? Seria o próprio Cristo. Por isso a ordem, comer e beber de Cristo. Assim, queridos, eu falo aos dois grupos.
ao grupo que já frequenta a igreja, é membro professo, vive a experiência de ser membro de uma igreja reformada, participe da ceia do Senhor. Não negligencie a ceia do Senhor. Quando participar da ceia do Senhor, o faça conforme as instruções. O pão continua sendo pão. Não é que Deus ou Jesus vão entrar no pão e mudar a essência do pão ou do cálice de uva. Não é que Deus será transformado ou quando você comer o pão, aquele pão se transforma em carne ou em sangue de Jesus. Não é isso. À luz das Escrituras, a ceia do Senhor é o momento não para os elementos serem os elementos principais. A parte principal é o relacionamento de Deus com o que toma a ceia do Senhor. Por isso este é um momento de regozijo, de gratidão, comer e beber do corpo e do sangue de Cristo, tomar do cálice, comer do pão, é uma maneira de dizer: Senhor, o Senhor vive em mim, o Senhor está dentro de mim, o Senhor está espiritualmente pela sua palavra dentro de mim, e eu aqui publicamente expresso isso, tomando a ceia do Senhor. A ordem é comer e beber. Ao grupo que nunca comeu e bebeu, que nunca experimentou a ceia do Senhor, eu mais uma vez digo: dirija sua vida para uma profissão pública de fé. Participe de uma igreja séria, de uma igreja comprometida com as verdades sagradas. Viva essa experiência. Não espere sentimentalismos em nome de Jesus. Viva isso por responsabilidade. Se você já recebeu dentro do seu coração o testemunho que você é um filho, que você é uma filha de Deus, dê os passos. Não espere que te carreguem. Dê os passos. O Senhor já está trabalhando em você. Tem um significado. E o significado da ceia do Senhor parece ser a aliança, a manutenção de um acordo. A ceia do Senhor tem um significado fundamental, está ligado à obra de Jesus. Jesus disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, deu aos seus discípulos e disse da mesma forma: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Poucas expressões têm sido mais controversas na história do que a expressão de Jesus: isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. Infelizmente, aquilo que foi dito para unir os cristãos, até o dia de hoje continua separando cristãos. Obviamente, Jesus não estava querendo dizer que aquele pedaço de pão e aquele pouco de vinho eram fisicamente o corpo e o sangue dele, assim como muitas vezes ele disse que ele era a porta, que ele era a luz, que ele era o caminho, e nem por isso estava dizendo que ele fisicamente era estas coisas. Ele estava escolhendo dois elementos para simbolizarem aquilo que ele, através do seu corpo e seu sangue, realizaria pelo mundo. O seu corpo seria crucificado em breve. E o seu sangue seria derramado em breve para a providência de redenção a um povo. O pão e o vinho simbolizam um sacrifício, meus irmãos. Mas deve ser dito que apenas simbolizavam. Eles não são em si um sacrifício. Por isso a ceia do Senhor não é um sacrifício novo, pois o sacrifício de Jesus foi um só, é único, não pode ser repetido. O autor aos Hebreus disse isso quando escreveu ao povo da diáspora. Jesus destacou também o aspecto do sangue ser o sangue da aliança. Desde o início do mundo, Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo. Por várias vezes, Deus renovou essa aliança ao longo das gerações. Não fez nova aliança, foi sempre um pacto só. Mas o Senhor foi sempre aumentando e consolidando cada vez mais, de forma que essa aliança fosse uma aliança para sempre, ao longo das gerações. Um dos elementos centrais dessa aliança era justamente o sangue, porque o sangue simboliza a expiação, a forma como os pecados são perdoados. A Bíblia diz que sem sangue, os pecados não são remidos. O mesmo autor aos Hebreus
disse isso. Então, quando Jesus disse que o sangue dele era o sangue da aliança, que era o sangue do acordo, ele apontou para a forma como as pessoas foram salvas, meus irmãos. Desde o início, pois que também os sacrifícios oferecidos no Antigo Testamento eram apenas sombras do sacrifício de Jesus. E só tinham valor porque no plano de Deus chegaria o momento em que Jesus viria e derramaria o seu sangue e cumpriria finalmente essa aliança. Assim, se a ordem é comer e beber, o significado é porque eles estão em aliança. Sabe quem come e bebe o corpo e o sangue de Jesus? Os que estão em aliança. Por isso eu digo àqueles que são membros antigos de uma igreja reformada, exercitem a parte, exercitem aquilo que cabe a cada um de nós, exercitemos isso, estamos em aliança. Participamos da ceia do Senhor porque somos o povo da aliança. Digo ao grupo que nunca participou de uma ceia do Senhor, digo ao grupo que nunca acessou a esse meio de graça, faça isso logo. Faz isso logo. Você vai experimentar isso, você vai experimentar. Você não é só ouvir falar, você vai viver isso que eu estou falando. Faz isso logo. Isso é para benefício da sua vida. Entra em aliança. E por fim, a ceia do Senhor tem um propósito. Memorial e meio de graça configuram o propósito da ceia do Senhor. Devemos pensar no objetivo de Jesus como sendo para fins de memória e de bênção mesmo. O aspecto de memória do seu sacrifício pode ser percebido pela expressão que Paulo vai usar numa das suas cartas aos Coríntios, quando ele diz: fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Quando nós participamos da ceia do Senhor, em silêncio, é um anúncio que se faz ao mundo. Eu creio, eu me alimento e eu aguardo, eu participo e eu vivo. E chegará um dia que eu participarei na terceira parte da promessa, quando o Senhor disse, lá no céu, tomaremos todos juntos. Devemos entender essas palavras à luz do que o próprio Jesus disse, aqui no nosso texto em questão, no versículo 29, e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber, novo convosco no reino de meu Pai. O memorial da Santa Ceia nos aponta para o passado, para o presente e para o futuro. Para o passado, se referindo à própria obra que o Senhor realizou na cruz, ao oferecer o seu corpo e o seu sangue como sacrifício que perdoa definitivamente os nossos pecados. No presente, porque nós estamos exercitando a nossa fé com nossa volição, com nossa condição de compreender como estamos nessa caminhada de peregrinação. Mas a Santa Ceia também aponta para o futuro, como uma espécie de proclamação e expectativa do retorno de Jesus. Ele disse que só voltaria a participar dessa ceia quando do seu retorno, e Paulo disse que anunciaríamos a morte do Senhor até que ele viesse. Participar da ceia do Senhor é se fazer também um proclamador da sua segunda vinda. Por isso a ceia não é apenas um memorial, é também um meio de graça. Quando participamos dela, estamos espiritualmente unidos ao Senhor. E através dessa união, Deus nos concede as suas bênçãos pactuais. Afinal, somos o povo da aliança. Por essa razão, também o apóstolo Paulo disse que deveríamos ser cuidadosos ao participar. Por isso ele escreveu aos Coríntios, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, veja só, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, olha o que diz Paulo, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos dormem.
participar da ceia do Senhor, sem ter consciência de seus pecados, da necessidade e do valor do sacrifício de Jesus, que expia a nossa culpa no lugar de bênção, traz até problemas. No caso dos coríntios, Paulo diz que havia fraqueza, doenças e até mortes por causa disso. Veja, isso nos fala da importância da contrição, da confissão de pecados antes de participarmos da ceia do Senhor. Assim, se a ordem é comer e beber, o significado é porque estamos em aliança, o propósito é ser um memorial e um meio de graça. Para concluir, pouco antes da sua morte, Jesus se reúne em particular com estes homens. Institui uma das coisas mais preciosas que podemos desfrutar como cristãos: a ceia do Senhor. Mesa de comunhão. Você participa? Se participa, como você participa? Se você ainda não participa, a voz do Evangelho nessa noite diz: que tal começar a participar? Mas você não pode simplesmente falar: sim, agora quero participar. A mesa da comunhão é para os que estão em comunhão com Ele. Estabelece essa comunhão. Professa publicamente a sua fé. Diga isso às pessoas, ao mundo, à sua família. Eu sou dele, eu fui resgatado por ele, eu sou um filho, uma filha de Deus. Eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Faça a pública profissão de fé. Submeta-se ao batismo cristão. E você vai entender, no primeiro dia que você tomar daquele pão e daquele cálice na sua mão, e você olhar para aquilo, você vai entender o que é Jesus em você. O pão vai continuar sendo o pão, e o cálice vai continuar tendo as mesmas características, mas você vai entender o que é ser alimentado espiritualmente por um Redentor. Em Coríntios, Paulo explica o modo correto de participar da ceia do Senhor. Um pouco antes, ele havia dito que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal e que a Santa Ceia deve ser uma motivação para a nossa santidade, inclusive. Da mesma forma, João frisou que Jesus é o pão que desceu do céu e que Jesus é o pão vivo que dá a vida eterna. E o autor aos Hebreus também relembrou a necessidade do sangue para a remissão de pecados. Por isso, a ceia do Senhor está intimamente ligada à morte de Jesus como sacrifício pelos nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, pensemos nisso. Participemos da ceia do Senhor. Busquemos obedecer à ordem de comer e beber. Compreendamos o significado da morte de Jesus em relação à nossa salvação. E dessa forma, compreendendo que estamos dentro de um propósito maior, quando participarmos da ceia do Senhor, o façamos com discernimento, para assim a nossa fé ser revigorada, nossa esperança ser vivificada e nossa gratidão intensificada. Que Deus nos abençoe com a sua graça, em nome de Jesus. Senhor Deus, tudo por Ti, só por Ti. Não conseguiríamos participar, não conseguiríamos entender, não conseguiríamos experimentar e ser acrescentados por este meio de graça, se o Senhor não operasse em nós a condição de discernir o corpo e o sangue. Mas eu te louvo, Senhor, te glorifico, Senhor. Oro a Ti com o coração pulsando de alegria, porque este meio de graça, porque este memorial, a Tua igreja, aquela igreja que é Tua, que muitas vezes não é tão visível aos nossos olhos, e até chamamos de igreja invisível, ela administra este sacramento com zelo, com cuidado e com profundidade. Não um rito, um memorial, um meio de graça. Obrigado, Senhor, porque isso nos leva para perto de Ti. Isso nos faz compreender que estamos dentro de um projeto
de um projeto que o Senhor não abriu mão dele em momento algum há 2000 anos. Porventura abriria mão agora? Certamente que não. Obrigado pela tua palavra, pelas tuas instruções, por aquilo que o Senhor ainda fará na vida daqueles que já são cristãos e são cristãos maduros, na vida daqueles que ainda não são cristãos, mas podem ser, ou na vida daqueles que são novos cristãos e estão dando os primeiros passos rumo a este alimento pleno que é o Senhor Jesus Cristo e a sua palavra e a sua obra. Assim nós oramos, em nome do Redentor que cremos, o Senhor Jesus. Amém.